O Salomão. A gente tem a figura de Salomão construindo o primeiro templo, abrigou a Arca da Aliança e tudo mais. Dizem que até a Arca da Aliança era uma arma, né? Não podia nem encostar e tal. Bom, o que acontece é que o primeiro templo de Salomão, ele é devastado pelos babilônicos, então aquilo é reduzido a cinzas. Todos esses mistérios, eles são levados pelos babilônicos. Mas acredita-se que Salomão já estava preparado e deve ter enterrado muita coisa ali embaixo, nos escombros, antes daquilo cair, né? E aí os babilônicos arrebentam o primeiro templo de Salomão. Vamos lembrar que Salomão... Por que existem os grimórios? O Lemegeton, a Goetia, esses livros de magia, que depois ficaram apelidados de magia negra, e que eram livros fechados das ordens iniciáticas, mas quem trouxe para o público foi o MacGregor Matters e o Aleister Crowley. Esses livros eles eram pergaminhos, eram rolos, eram livros de origem egípcia, livros de origem babilônica, livros de origem de várias tradições ali dos cananeus, enfim, que Salomão possuía e guardou no primeiro templo. Depois que existia essa invasão dos babilônicos do templo de Salomão, ele escavou e outros eles levaram. Inclusive a Arca da Aliança, sabe-se lá para onde foi. O Hitler por muito tempo procurou a Arca da Aliança. Dizem que está na Etiópia, né? Cada um foi para um lugar e tudo mais. Bom, depois o templo de Salomão foi reduzido a cinzas. Aparece depois do exílio da Babilônia, os judeus voltam e são permitidos reconstruírem o templo. Quem liberta eles é o Ciro da Pérsia. Eles voltam e começam a reconstruir o templo. E aí surge o segundo templo de Salomão. Né, que começou ali por volta época de Jesus. Exatamente, que começou ali por volta do ano 550 antes da Era Comum, 530 antes da Era Comum. Que até todo mundo voltar, demora o processo de construção também, leva mais de 3 anos para reconstruir o templo, que seria no mesmo lugar. Só para te situar, você sabe que ali onde você não pôde entrar, o domo da rocha, você sabe o que tem ali? Não. Ali é a rocha, a pedra, onde Abraão recebeu a mensagem divina de sacrificar Isaac. Exato. Ali é um portal. E Abrão ia sacrificar o sangue ali naquele portal. Para fundamentar a constituição do mundo físico. É o primeiro sacrifício para Elohim, dito na Bíblia. Que Abraão é levado, teria que levar Isaac, amarrar ele na rocha e fazer o sacrifício em cima da rocha. Sacrifício humano. Aí ele impede. E aquela rocha tá lá, tem uma mesquita, o domo da rocha. E aí foi construído o templo de Salomão em volta dessa rocha. Essa rocha também foi um lugar onde o profeta dos islâmicos começou a viajar por mundos sutis, foi até o divino através de corcéis, cavalos alados, e onde tinha também a escada que levava, inclusive virou o título da música do Led Zeppelin, Starway to Heaven, tudo ali, naquela rocha. Bom, enfim. Aí o Templo de Salomão então existe em volta de Even Hashetia, essa pedra fundamental da criação, e Salomão esconde ali no seu templo vários livros de magia judaica, magia cabalística, babilônica, e que depois vão se transformar nos tomos da Goetia, do Lemegeton, as clavículas de Salomão. Que é um livro pseudepígrafo, ninguém sabe se foi ele que escreveu, não tem como provar que foi ele que escreveu. Mas depois MacGregor Matters e o Aleister Crowley resgatam esses livros. Bom, os babilônicos levam tudo, depois existe toda aquela brigalhada, aí os romanos sitiam um local, aí depois os muçulmanos tomam um local, e aí que eles vão criar aquelas mesquitas, incluindo... Antes disso, os romanos derrubam o segundo templo, então... Depois que o segundo templo foi construído, você tem Herodes ampliando o templo, vem toda aquela passagem bíblica falando de Herodes e tal. O Muro das Lamentações é do segundo templo, então existe isso até hoje, o Muro das Lamentações lá em Jerusalém é desse segundo templo, só que esse segundo templo também é derrubado pelos romanos, que aí surge aquilo que eu falei agora há pouco. Tal. Bom, e eles levam os espólios e tudo mais. Então esse segundo templo é derrubado. Então... O primeiro templo é derrubado pelos babilônicos, os judeus voltam, criam o segundo templo, o segundo templo é derrubado pelos romanos, depois vem os muçulmanos, aí depois vem a Igreja Católica e tira os muçulmanos, aí vem as cruzadas. Aí nós já estamos na Era Comum. Depois de muito tempo que Cristo morreu, já começam as cruzadas. Então olha quanta gente tentou esse lugar. Primeiro chegou Davi e comprou dos jebuseus. Salomão constrói o templo ali. Depois vem os babilônicos e tiram os israelitas. Aí os israelitas voltam, constroem o segundo templo. Aí vem os romanos, tiram de novo os judeus, né? Destroem o segundo templo, aí ninguém constrói mais nada. Só que naquela região, depois vem os muçulmanos, tiram os romanos, né? Tem as invasões, e depois vem a Igreja Católica e tira os muçulmanos. Então todo mundo querendo aquela região do Monte Moriá, que é lá em Jerusalém, por conta desse local que eu tô falando que é um local sagrado. E por conta dos espólios de Davi. Então tinha muito ouro
de Salomão ali, muito ouro. Salomão, só para você ter uma ideia, por que o número 666 representa Salomão na Bíblia? Porque ele é relacionado à quantidade de ouro que ele carregava, que ele recebia. O 666 é um número cabalístico, ele é respectivo ao elemento solar, Tiferet. É uma sefiró na Cabala, uma sefira, que tem o número 6. Se você pegar a estrela de Davi, a estrela, o hexagrama, que também é cultuado em várias tradições, não só entre Israel, mas você tem até entre os hindus, ele tem esse yantra, que é o símbolo da estrela de 6 pontas. Você tem 6 triângulos, 6 pontas, 6 ângulos. 666. E daí que vem o 666. Não sei Olha se, só. não sei se coloca aí pra gente a estrela. Aqui tu vai conseguir depois pôr na edição o símbolo, o sigilo, a estrela de 6 pontas. O que é aquilo? Mas o que ele procura aí pra colocar aí? O hexagrama, a estrela de 6 pontas. Então é só colocar a estrela de 6 pontos, ele coloca aí na tela pra nós. Então ela tem elas têm 6 triângulos, né? Tem 2 triângulos intercalados. Aí você tem 1, 2, 3 triângulos menores em cima e 1, 2... Não tem como colocar ela, tem tanta coisa pra falar dela. Sim, ele coloca aí. Ele vai demorar um pouquinho que ele tá procurando. Onde que eu vou ver ela? Aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Não sei se o pessoal de casa vai ver, mas... Tá, eles estão vendo lá. Bom, então aqui você tem um hexagrama, certo? Isso Tá. é utilizado em todos os rituais, basicamente. Todos os rituais de alta magia. Desde o Não é período o de Salomão. pentagrama? O pentagrama também. Tá. Mas o hexagrama principalmente. Ali você tem 6 triângulos, certo? Certo. 6 triângulos. Você tem também 6 pontas, não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, E 7. você tem 6 ângulos também, não tem? Tem muito mais ângulos. Tem ângulo pra caramba. Não, os ângulos externos. Tá. Conta sim. lá. Sim. 6. 6 triângulos externos, 6 pontas e 6 ângulos. É daí que vem o 666. Além disso, você tem 2 triângulos cruzados. O triângulo para cima, ele vai representar o elemento masculino, o elemento solar, o elemento fálico, ele lembra um falo. Não preciso falar aqui o que é um falo. É, um pinto triangular eu nunca vi, mas tudo bem, mas vamos ele tem lá. esse formato. Se você, eu não vou, O invertido... pega aparelho genital em um momento... Tá, É. ereto. Aí você e tem o outro invertido é a vagina, entendi. Exatamente, um útero. Então você tem o sagrado masculino e o sagrado feminino intercalando. Entendi. Certo? O sagrado feminino e o sagrado masculino é a mesma coisa que o elemento do taoísmo, o yin yang. É a mesma coisa aqui. É o equilíbrio entre as duas polaridades. Entre o consciente e o inconsciente. Entre a luz e as trevas. Entre o masculino e o feminino. Entre o alfa e o ômega. Tá tudo aí. Tá? Quando você junta esses dois elementos, você tem esses 2 triângulos. Se você pegar... É que agora não tem como o Paquito ficar puxando. Mas dentro da alquimia, você tem os 4 elementos. Fogo, água, terra e ar. O fogo é o triângulo puro. O ar é o triângulo com um risco no meio, que tá ali, ó. Se você desmembrar isso, deve achar se você pegar os símbolos alquímicos, Paquito, você vai ver que é o quebra-cabeça que forma isso aqui. Então, isso aqui tem os 5 elementos. Isso aqui tem o elemento masculino e feminino. Isso aqui tem o equilíbrio entre as duas polaridades da Kabbalah. Isso aqui é o símbolo hermético mais poderoso do mundo, que fala também o que está acima está abaixo. Todos os segredos que tem no cosmos estão resumidos na criatura humana e vice-versa. Olha lá, os símbolos alquímicos. Vamos lá, o primeiro. Junta todos, você vai ver como dá um hexagrama. Sim, mas o primeiro é qual? O ar. O segundo... Fogo. Triângulo invertido. Isso, ali água e terra. Então se você juntar todos eles, você dá no hexagrama. Porque esses triângulos vão se juntar e você vê direitinho o hexagrama. O triângulo puro, o triângulo com risco. Aí o triângulo virado para baixo e o triângulo com um risco. Então o hexagrama ele sintetiza os 4 elementos da alquimia, o espírito em equilíbrio, o feminino, o masculino. Por isso que quem atinge essa intenção resolve o enigma do 666. Eu não poderia estar falando muito, mas é basicamente isso. Só que para você atingir esse equilíbrio do hexagrama, você tem que passar muito tempo em ordens iniciáticas. O que acontece quando você atinge esse Você vira um deus encarnado. Você vira um deus encarnado. Não tem mais. Algumas pessoas já atingiram esse? Sim, é o ideal de todo mago atingir. Ah, é? É. E quando eu falo um deus encarnado, não é nesse aspecto arrogante. É porque você vai ser justo, você vai ser bom na medida que precisa. Você vai ser amoroso na medida que precisa. Você vai estar em perfeito equilíbrio, em harmonia com a natureza. Entendi. O hexagrama significa harmonia com o todo. Não tem trevas e luz? É. Você vai ser trevas e luz. Não tem a misericórdia e o rigor? Você vai saber usar essas energias. Então, a função de Salomão foi entender como funcionava esse processo. Olha lá. Ali tem os hexagramas. E ali atrás tem a árvore da vida, tá vendo? As sefirás superiores,
o abismo e as sefirás inferiores ali, ó. Então tudo está relacionado. Esse é o segredo do 666 que eu posso revelar. Esse é o segredo do número 666 na tradição Mas o salomônica. que você não pode revelar, por exemplo? É relacionado ao quê? Porque se todo mundo soubesse esses segredos, todo mundo começa a fazer dinheiro. E o dinheiro é uma energia que ela não pode estar com os injustos. Entende isso? Entendi. Mamon é uma energia que não é qualquer um que pode controlar, saber como usar essa energia. Senão o mundo entra em desequilíbrio. Relação de Salomão com os demônios. Qual Relação de Salomão com os demônios. Então vamos lá, depois que existe a queda do segundo templo, aí passa para a mão dos romanos, aí depois passa para a mão dos muçulmanos, aí passa para a mão para a Igreja Católica. Todos esses livros de Salomão que estavam ali embaixo, de guardados, magia persa, babilônica e tal, muitos levaram embora, mas outros ficaram preservados ali. Olha que interessante que eu vou falar agora, isso é histórico, tá? Isso está nos livros de história, isso não é nenhuma invencionice, não. No lugar onde era o templo de Salomão, que ficou sob os cuidados da Igreja Católica durante o período das Cruzadas. Então a Igreja Católica sempre manda peregrinos para lá, interessante, né? Ela começa a mandar os peregrinos para lá, a gente não quer nada aqui não, viu? A gente só quer dar uma olhada mesmo e levar os peregrinos para conhecer a história da nossa tradição religiosa. Que é a Igreja Católica lá em Roma, começa a mandar os peregrinos lá para Jerusalém. E ocupa aquela região, tanto que tem os patriarcas de Jerusalém, amando da Igreja Católica. Você vai entender como isso é maçonaria. Aí vem os patriarcas, que ocupam aquela região da igreja, e ela é ocupada pelo rei Balduíno II, guarda esse nome. Tá. Rei Balduíno II. Durante o ano de 1118, quem ocupava a região onde era o antigo templo de Salomão, que foi arrasado e destruído, era a Igreja Católica. E no ano de 1118, quem ocupava ali era o rei Balduíno II e o patriarca de Jerusalém. E a Igreja Católica manda os peregrinos junto com cavaleiros. Os cavaleiros brigaram para conseguir sitiar aquela região. Os cavaleiros, que não tinham nomes ainda, não era uma ordem, você vai entender agora. Eram simplesmente os cavaleiros hospitalares, os cavaleiros que ajudavam esse trânsito da Igreja Católica, dos fiéis, para chegar ali na região do Templo de Salomão, do Antigo Templo. Bom, sitiaram, ganharam a Guerra Santa, pegaram aquela região, se instalaram. Aí chega um grupo de 9 cavaleiros, chega para o rei Balduíno II e para o patriarca de Jerusalém, 9 cavaleiros, liderados por Hugues de Payens, que veio da França, família nobre, e junto com André de Montbard, e chegam para o rei Balduíno, da Igreja Católica. Fala, a gente gostaria de fazer a nossa sede naquele lugar ali. Aonde? Ali onde era o primeiro templo, no Monte Moriá. Ah, vocês querem ficar ali? É, a gente queria montar uma ordem ali, pra gente poder ajudar os outros peregrinos a vir pra cá, tal, pra quem quiser conhecer a região. Nenhum historiador até hoje prova por que a Igreja Católica, na figura do rei Balduíno II e na figura do patriarca de Jerusalém, deixou esses 9 cavaleiros sitiarem essa região do templo, com tantos mistérios que tinham ali embaixo, com tanto ouro, com tantos tesouros e livros de alta magia, livros de magia cerimonial. Acredita-se que ali tinham livros da criação do mundo. Qualquer linguagem que os extraterrestres fizeram, estava tudo ali. Salomão preservava tudo ali, porque tudo passava por ele. Ele estava no meio ali, entre Mesopotâmia, Canaã e Egito. Então tudo passava pelo reino de Salomão. E todos esses códices, esses pergaminhos, ficaram ali. E aí a Igreja Católica deixa 9 cavaleiros sitiarem aquele lugar. E eles ficam durante anos ali. Anos. Nenhum historiador sabe por que a Igreja autoriza isso. O fato é, em algum momento da história, depois de 10 anos que eles estão ali instalados, eles resolvem ir encontrar com Bernardo, o abade Bernardo, na Europa. Volta lá para a região da França, se eu não me engano. Sabe quem é esse Bernardo? Não. São Bernardo, que a gente conhece como São Bernardo. Esses cavaleiros templários vão para lá e conversam, não sabe-se lá o que eles acharam ali nas escavações dos templos, do Templo de Salomão. Eles conversam com o Bernardo, com esse abade, que era um abade próximo ao Papa Horácio da época, o sumidade, o pontífice da época, da Igreja Católica. E do nada, de um dia para o outro, esses cavaleiros são batizados como a Ordem Pobre dos Cavaleiros Templários, por isso Cavaleiros Templários, porque sitiaram o templo, a região do templo, por isso são templários. E aí, então, do nada, de um dia para o outro, a Igreja Católica concede tudo para eles. Até hoje, nenhum historiador sabe
Aquilo do Código da Vinci tem muita coisa interessante, mas a gente não pode afirmar. Ninguém sabe o que eles encontraram ali embaixo. Ninguém sabe. Que fez a Igreja Católica, ortodoxa, tirânia, do nada, conceder terras para esses templários, ouro, deixaram eles transitarem, inclusive, um dos votos, não posso falar muito, mas um dos votos da maçonaria, quando você entra, por que você quer ser maçom? A pessoa fala, para poder transitar livremente. Isso era proibido. Entendi. Isso era proibido pela Igreja Católica, você não podia ir de uma cidade para outra. Mas os templários podiam. A Igreja Católica libera eles para tudo, para andar por onde eles quiserem. Isso é a história, isso tá na história. Andar por onde eles quiserem. Eles criam os primeiros bancos, porque eles começam a emprestar dinheiro a juros. Eram pobres. Não eram pobres, mas era de família rica, né? O Rogo de Paens, mas não era tão abastada. Entendi. E do nada, eles começam a receber tudo da Igreja Católica. A Igreja Católica também tem um boom maior ainda. Daí que começa a aparecer ouro atrás de ouro. Então não se sabe o que eles acharam ali nas escavações do templo. Não sabe se foi o ouro de Salomão, se foram grimórios de magia, se foram livros de sabedoria persa, babilônica. O Paquito já tá no refresco. O Paquito tá ficando loucão aí, hein? Flagra aqui pegando uísque, velho. Tá eu peguei no flagra, hein? Cuidado com essa vida aí, jovem. Ó, então começou-se ali, eles receberam tudo. Eles recebem as concessões, eles podiam transitar livremente, ninguém tocava num templário. E aí as famílias dos nobres começam a mandar os seus filhos para serem templários também. É. E aí espalha-se a ordem dos templários, os primeiros bancos estão nas mãos dos templários, enfim. Aí, e eles ficam com muito poder. Paralelamente a isso, tem um buchicho que a Igreja Católica começa a passar, que os templários, depois que eles começaram a sitiar ali debaixo do Templo de Salomão, eles começaram a praticar cultos estranhos. Isso está no livro de história. E uma entidade, divindade, se sabe-se lá o que, chamada Bafomé. Exato. Que aí depois Levi vai popularizar o Bafomé no livro Dogma e Ritual de Automagia, que também não tem nada a ver com o diabo, nada a ver com o Satã. É simplesmente um símbolo alquímico, que um dia eu posso vir aqui só para falar de Bafomé. Faz um podcast só ensinando o que é o Bafomé. Esse arcano eu posso revelar. Mas enfim, e aí os templários são acusados de uma série de heresias. No ano de 1307, quando eles chegam para uma reunião, a mando do rei Felipe o Belo, que não tinha nada de belo, e o Papa Clemente V, eles fazem uma traição dos templários. Você vê isso no Star Wars, a traição dos Jedis. O George Lucas pega exatamente. Faz um paralelo. Os Jedis não são traídos pela Velha República, igual os templários. Eles ajudaram a consolidar a igreja, mas aí a igreja vai lá e manda matar todos. O Jedi é basicamente um templário. O George Lucas tira essa ideia dos templários. E aí os templários, eles são aniquilados, eles são presos no ano de 1307, entre eles o Jacques de Molay, que tem a ordem de Molay dentro da maçonaria para jovens até 24, 25 anos, pode inscrever o Papito, que vai parar o mundo das drogas na vida dele, inclusive. Acho bem interessante, pode inscrever, tá na época ainda. Até os 24 anos, acho que pode. Salvar. Dá pra salvar, essa alma ainda tem conserto. Então, mais um, hein, Paquito? Puxando pra um lado aí. Então, tá sendo disputado, hein, cara? Não, mas ninguém pergunta se eu quero consertar minha alma. Exatamente, cara. É tipo uma imposição. A pergunta básica, você quer ser conserto? Aqui tem que parar de usar droga, não sei o quê. Ninguém pergunta se eu quero. Parar de ir pra balada, então. parar de transar, mas nunca ninguém pergunta se ele quer, né? Pergunta se eu quero, né? Bom, resumindo, a ordem do Jacques de Molay ainda existe. Ela é uma dos ritos para os jovens, para jovens de até tantos anos. E lá você tem esse martírio do Jacques de Molay em vários rituais e elevações, eles mostram como foi. Porque a maçonaria, todo mundo acha que é um bando de gente junta cultuando capeta. Isso não existe. Não tem capeta na maçonaria, não tem diabo, não tem Satã. Inclusive a maçonaria é muito baseada no Templo de Salomão, na Torá, na Cabalá e nessa questão bíblica. Tem né? As sacrifício? Elevações, os ritos. Não tem sacrifício. O pessoal tem essa noção bebe de sangue? que... Não bebe sangue. Tem alguns rituais que eu não posso falar, mas não porque eles são, assim, negros, obscuros, mas é porque não é pra leigo. Entendi. Não é preservado. É igual na Rosa Cruz. Bom, mas enfim, aí o Jacques de Molay, ele é martirizado. Inclusive, quando a gente foi agora pra Paris, a gente viu o local onde ele foi queimado, vivo. E antes do Jacques de Molay morrer, ele falou assim, que não sairia impune e ele ia se vingar aos olhos de Deus dos responsáveis. Que eles iam ter uma morte tremenda. O engraçado é que depois de um ano, o rei... Isso é história. O rei Felipe o Belo e o Papa Clemente morrem de uma maneira trágica. Como? Amaldiçoados. O rei Felipe o Belo, inclusive, perde seus filhos. Caramba, ele jogou uma praga, porque ele foi muito injustiçado. Ele ajudou a criar
a Igreja Católica e depois foi traído por ela. Por quê? Porque os templários cresceram muito de poder e influência, graças ao que sabe-se lá o que eles encontraram debaixo das escavações do Templo de Salomão. Não se sabe o que eles encontraram. O fato é que os templários são traídos, são perseguidos, são aniquilados, são destruídos. E o que acontece? Existe nas narrativas históricas um último navio dos templários que sai do porto La Rochelle da França para uma comunidade de templários que existia na Escócia. Um último navio saiu antes de todos serem destruídos, aniquilados. Creia-se que ali é que eles levaram o Graal, que estava lá no Templo de Salomão, ou a Arca, ou a linhagem merovingia de Jesus, ou o fato de que Jesus era o que Jesus não era, ou sabe-se lá o que eles sabiam, que isso sai com eles por esse último navio do porto de La Rochelle na França, em direção à Escócia. Onde foi criada a maçonaria? Escócia. Rito escocês antigo e aceito. Então, muito provavelmente, existe esse paralelo, sim, né, deles terem levado esse último legado para a Escócia, e a partir daí a gente não tem mais notícia dos templários, eles foram destruídos, enfim.